Nossa, né? Estamos conversando já há mais de 2 horas. Você não está cansado de mim, não? Não, mas faltam só 2 perguntas. Você quer terminar agora, imediatamente? Bom, Como é que alguém pode cansar de você, Pedro? Tão aprazível que você é, me não fala. sei. É mais, Obrigado. Bom, é mais fácil alguém, é mais fácil alguém cansar de mim, porque as pessoas já conhecem a minha voz, as perguntas e tudo de mais. forma Mas alguma. De eu acho, forma alguma. eu acho O que eu que estava dizendo para você é o seguinte, né? sim. É que eu falo para você, converso com você, no papel de leitor, né? Claro, Claro, claro. claro que como professor acaba se misturando um pouco, né? Eu sou Claro, professor, né? Não tem como evitar, né? Mas claro, assim, eu claro, falo como leitor, como alguém que lê poesia de forma apaixonada. claro, claro. A poesia é o alimento do meu espírito. Então, eu Sim, não estou falando como alguém que tem a poesia como ferramenta de trabalho, como professor, como. Não. Eu estou falando como alguém que lê poesia. Então, eu sou leitor. E aí, como eu sim, disse, você, como leitor, para mim, o Romanceiro é o grande livro poético do Brasil do século XX e de sim. toda a literatura. Mas isso é a minha análise, né? Para mim, os portugueses têm os Lusíadas. Nós temos o Romanceiro. Não, Tá bom. estamos de pé de igualdade com eles. Só faltava o romanceiro ser tão traduzido como foi os Lusíadas. Que os Lusíadas Será? foram traduzidos para várias línguas. Será? Eu A tenho primeira, certeza que a será. primeira tradução a primeira tradução dos Lusíadas saiu no mesmo ano da morte de Camões. Camões morreu em 1580. Naquele mesmo ano, os espanhóis já lançavam a primeira tradução dos Lusíadas. Aí, nos séculos seguintes, os Lusíadas foram traduzidos para o francês, para o inglês, para o italiano, para o polonês, mais recentemente para o russo, para o japonês. Então, quereria eu que o romanceiro também tivesse tantas traduções e as pessoas do mundo inteiro conhecessem essa maravilha de livro. Né? Eu acho que terá. Eu acho que terá, como a poesia dela já teve para o russo, para o húngaro, para o chinês, para o japonês, Sim, para o espanhol, para o inglês, para o francês. Eu acho que terá, sim. Para o polonês, não é? Para o holandês, a Cecília é sim, muito traduzida, então eu acho que traduzir o romanceiro só precisa de um grande poeta, como ela foi no Brasil, né, para traduzir outros poetas, porque uhum, essa questão da tradução, né, você também precisa do outro lado do apaixonado, como você é sim, por ela, não é? Se você tivesse outro, tradutor. é, É, você tivesse um outro poeta para traduzir, com certeza você faria isso sim, com a sua habilidade como, poética, a sua sim, qualidade sim, poética, não é? sim. Mas Como Machado de Assis, que traduziu o Corvo, do Edgar Allan Poe, e o Fernando foi, Pessoa, que também traduziu. E o Fernando Pessoa tinha o inglês como língua, praticamente como uma língua materna, né? Que é a sim, família dele, ele era pequeno quando a família se mudou para a África do Sul, né? foi. E aí ele escreveu em inglês, imagina, né? Então é isso aí que você está falando. Ele Bom, ganhou, inclusive, um prêmio que eu lembro de um poema que ele escreveu em inglês, né, nessa ah, escola, nessa mesma escola. por falar em Fernando Pessoa, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma história de que Cecília tentou conhecer Pessoa e ele não quis se encontrar com ela, porque que naquele dia disse que o mapa astral não podia ver outras pessoas e ele não comparecia. Isso é verdade ou é lenda? Você já viu essa história? Claro que eu já ouvi isso, tá? Inclusive, eu estava na palestra onde apareceu essa notícia, nessa palestra, acho que foi na USP em 2001, eu acho, no centenário dela. Eu diria a você que a história que eu tenho na minha família é o seguinte: o Fernando Correia Dias, esse meu avô que era designer, Hum, ele foi a pessoa que levou o Fernando Pessoa para a revista A Águia, que era uma revista importante de cultura. E essa revista, o Fernando Pessoa estreia no segundo ou terceiro número, depois de ter encontrado o Correia Dias. Ele até anota na agenda dele
que ele, afinal, encontrou o Correia Dias. Quer dizer, o Correia Dias era importante na vida dele. Em 1934, quando a minha avó vai a Portugal fazer 4 conferências, levar 75 trabalhos dela sobre batuque, samba e macumba, levar a notícia da poesia brasileira para fazer uma conferência, e ela é convidada depois para repetir conferência na Universidade de Coimbra e do Porto e tudo mais. Ela vai acompanhada do meu avô que era marido, né? E meu avô fazia aniversário no dia 10 de novembro. E o Fernando Pessoa colocou o livro dele, o Mensagem, num concurso. E o concurso tinha uma classificação esquisita. Primeiro lugar parece que era prova, a segunda categoria era poesia. Aí deu no jornal que o Fernando Pessoa ganhou a segunda categoria, um negócio assim. É verdade. Isso e a Cecília, ela participa da ideia de dar um prêmio isolado ao Fernando Pessoa, porque ela está ligada ao presidente, porque ela é convidada do presidente, não é? Então, eu acho que eles marcaram de reencontrar o Fernando Pessoa nessa brasileira, onde o Fernando Pessoa está até hoje esperando lá a Cecília, como diz a Ana Maria Domingues, porque... ironicamente, porque quem fazia aniversário era o Correia Dias, e era mais do que justo que, agora que ele ganhou um prêmio, estava no jornal, que ele viesse reverenciar o Correia Dias, não é? Que afinal foi o sujeito que deu a ele a estreia na revista Águia. De modo que eu acho que a diferença de idade da Cecília para o Pessoa é de 10 anos, se eu não me engano. Então eu acho que 13. há uma... 13, pois é. Há uma diferença dessa questão, e há textos dela explícitos sobre o que é a comparação dela com o Fernando Pessoa, por exemplo. Ela diz, olha, nós só nascemos na mesma origem, nós temos a mesma origem açoriana. Fora isso, nada mais, não é? Ela comenta isso com o Armando Costa Rodrigues, está escrito isso, eu já postei sobre isso, vou localizar e vou te enviar, para que você perceba o que ela pensa sobre o Fernando Pessoa relacionado com ela e a obra dela. Mas a deselegância foi do próprio Pessoa, que ao invés de ir ao encontro com esse amigo a quem ele deveria... fazer as honras da gratidão, porque a gente deve ser grato, não é? Ele não foi, mas ele se redimiu, porque à noite ele deixou no hotel o livro dele, Mensagem, com um cartãozinho. Esse livro, Mensagem, foi aberto por mim. Fui eu que tirei o nó e o laço do livro, e fui eu que espatulei todo esse livro. Fui eu que espatulei esse livro todo, porque esse livro ele era confeccionado com as páginas dobradas, de modo que eu sei que já vi, que às vezes tem páginas que são uma página, uma folha inteira e tem que cortar, né? Eu já vi livro assim. No gabinete da minha avó eu tinha uma espátula que ela me deu, que eu ajudava ela a espatular os livros, era uma das minhas funções como neta. Nossa, que privilégio! Espatular livros, ou então secar tinta com um mata-borrão, que naquela época, quando você assinava com caneta tinteiro, tinha que passar o mata-borrão. Eu também tinha essa função de criança, não é? De 6, 7, 8 anos, que está do lado da avó. Pois é. Então, eu diria a você que quem espatulou mais tarde, aos 13 anos, fui eu que li Fernando Pessoa, Mensagem, no primeiro volume, entregue e vindo ao Brasil, entregue a Correia Dias e a Cecília Meirelles, foi lido por mim aos 13 anos de idade, nesse que eu espatulei. Então eu diria a você que a Cecília sequer leu o Pessoa no livro que ele entregou. E quando a Cecília chega ao Brasil, em 1935, naquele momento complexo, né, que ela perdeu a volta em janeiro e tal, o 35 meu avô comete suicídio, né? E também fatalmente o Pessoa falece. Pessoa morre ao mesmo ano.
Então eu acho que ela teve muitos motivos para não abrir o livro, para não ter interesse em ler. E acredito que ela deve ter lido o Pessoa ainda na revista Águia, na parte da estreia, porque ela, em 1940, ela apresenta o Fernando Pessoa ao Brasil. É ela que escreve os novos poetas portugueses e ela faz uma delicada apresentação do Fernando Pessoa ao Brasil. Então, eu acho que o que eu sei, eu te contei. É isso. Tudo bem. Bom, você me fez a pergunta 16. Então, qual a importância da obra de Cecília Meirelles para a língua portuguesa? Acho que você respondeu junto, não é? Ou você Transcende, né? Transcende o Brasil. Então, qual a importância da obra de Cecília Meirelles para o mundo? É a 18? Quer dizer, também é uma forma do mundo conhecer o Brasil, saber o que o Brasil fez de melhor em termos de literatura, Sim. em termos de poesia. Né? O Brasil está aí desde o final do século XIX com Machado de Assis, que a literatura brasileira está em pé de igualdade com as grandes literaturas do mundo. Sim. Né? Então, acho que a obra dela é importante para as pessoas conhecerem também o Brasil. Pensar que a literatura também oferece para você, para nós, a literatura também é uma forma de interpretação do país. Sabe? Também retrata o país na sua essência, a cultura do país. Então, a obra dela também mostra o que é o Brasil. Então, acho que isso é importante. Você sabe uma coisa, quando eu faço essa pergunta, eu lembro que as pessoas, quando falam da obra dela, mais ou menos que só imaginam aquela poesia completa, não é? Não conseguem imaginar toda a obra dela em prosa, que é gigantesca e que até hoje a gente não tem uns 3 volumes de prosa completa de Cecília Meirelles. Né? As crônicas, né? As crônicas, os ensaios, as peças de teatro, não é? Tudo isso foi feito em prosa, né? É uma prosa poética, como diz o poeta peruano, né? São poemas, de qualquer maneira, escritos. Sim. Faz anos já que eu li o Giroflé Giroflá. Né? E é prosa poética. Prosa poética. É maravilhoso. Prosa poética. Giroflé, aliás, Giroflé Giroflá é um livro lindo também, né? O próprio que eu falei para você agora, o Olhinho de Gato, né? Lindíssimo, lindíssimo. Lindo demais, não? Ô Pedro, o que você gostaria de dizer para ela no seu aniversário de 120 anos? Bom, além daquele óbvio, né, os feliz aniversário, eu queria dizer assim que para ela, né, que se ela estivesse aqui viva, assim, fisicamente, né, que eu me sinto honrado em ser brasileiro, de ser do mesmo país dela. Porque não é qualquer país que tem uma poeta da estatura de Cecília Meirelles. Não é. E que a obra dela, que se em algum momento, ao escrever, ela sentiu dúvida, será que as pessoas vão ler os meus poemas? Como é que vai ser? Que a Cecília, daqui a mais 120, daqui a 1.200 anos, as pessoas vão estar lendo Cecília, assim como as pessoas hoje leem Shakespeare, leem Cervantes, sabe? Como, sei lá, se você pensar em termos de literatura francesa, né? Como se lê Baudelaire, Verlaine, sabe? Que a poesia é uma forma de imortalidade. O poeta flerta com a imortalidade, porque a poesia faz com que o poeta não seja esquecido. Então, por exemplo, agora há pouco você falou do Bilac. Quer dizer, o Bilac morreu em 1918. Quer dizer, estamos vendo o Bilac. Ela se foi em 64. Nós lemos a Cecília. O Bandeira se foi em 68. Nós lemos o Bandeira. Aliás, o Bandeira fez uma gracinha comigo, sabia? Que ele sacou mesmo? Você conheceu o Bandeira?
Conheci o Dom e o Bandeira, sim. O Bandeira fez uma gracinha comigo que é a coisa mais linda do mundo. Eu queria dar um beijo na minha avó. E a minha avó ficou exposta publicamente nesse Palácio Capanema, não é? Onde ela me deu a estrela lá, que eu falei no início, a estrela do Portinari. Ela ficou exposta no Palácio Capanema e eu queria dar um beijo na minha avó, porque eu via que as pessoas se aproximavam. Houve um momento que era só a família e entrou o Bandeira, né? E aí eu tinha uma escadinha que eu podia subir para ver a minha avó, não é? Só que não dava. E o Bandeira me segurou e me deixou dar um beijo na minha avó. Então eu sou muito grata a ele. Sabe, um querido. Isso você está falando no... Quando a minha avó ficou exposta, morta, no... Desculpa, sim, você está falando do velório dela. Velório. No Ministério da Educação e Cultura, lá que é saúde na época, né? No Rio. Então é isso aí. É muita sensibilidade. O Bandeira que sofreu, que era tísico, né? Que sofreu com a recuperação, me segurar e me ajudar a dar um beijo na minha avó, eu acho sensacional. Que delicadeza. Muito então delicado. Eu diria para ela, Cecília, você está viva e continuará viva pelos próximos séculos. Você só se foi fisicamente, porque a obra é um pedaço dela que ficou. Então, ela se foi fisicamente, mas a obra ficou. Então, eu diria isso para ela. Né? Se eu puder falar para ela, olha, você é imortal, você está aqui, você nunca vai morrer. Enquanto houver uma pessoa que lê Cecília Meirelles, ela não vai morrer. Nunca. Não. Eu acho que a gente ainda não aprendeu tudo que ela nos ensina com a obra dela. Eu acho que é por isso que, como diz o Sérgio Alcides, professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais, ele fala que a Cecília já atravessou o século XX, já está no XXI, e não há o que falar do século XX, Cecília Meirelles, né? Já estamos no XXI. Vem cá, ô Pedro, o que você acha, o que você imagina que ela te responderia se ela ouvisse você falando assim para ela? Você que é um poeta, o que você acha? Olha, o Franco Sepúlveda, eu vi você aí, viu, Franco? Um beijinho. Estou vendo o Franco ali falando boa noite, Fernandinho. E boa noite. Olha, talvez ela respondesse como o verso da Canção do Caminho. Minha canção vai comigo. Não sei. Por aqui vou sem programa, sem rumo, sem nenhum itinerário. O destino de quem ama é vario como o trajeto do fumo. Minha canção vai comigo. Talvez fosse isso que ela respondesse. Minha canção vai comigo. Eu acho que ou não. Contrário, ou o contrário, eu vou com a minha canção. Não sei. Não, eu acho que não. Eu acho que ela não ia dizer isso não, Pedro. Desculpa, eu acho que ela ia dizer, poxa, Pedro, que delícia conversar com você, como é bom, como você é sensível, como é bom ficar perto de um poeta, um professor. Ela ia dizer isso para você. Vamos lá em cima, vou procurar um livrinho, eu tenho um livrinho aqui para te dar, eu vou te mandar um livrinho dela de educação, você vai amar, você vai gostar muito. Olha... Você tá aí ainda? Tá? Oi? Você ainda tá aí? Acho que deu uma congelada. Tô sim. Tá? Olha, você não quer ler um poema seu pra gente ir embora? Nossa! Bom. Deixar a gente conhecer um pouco da sua poesia, assim, um pouco? Nossa, eu que não sabia que você era poeta, eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir uma poesia sua. Outra vez vão se decepcionar, não sei. Mas vamos lá. Vamos lá. O que é que eu vou escolher para você, né? Eu vou te contar uma coisa. Uma coisa pessoal. Eu não sou espírita, né? Não sou espírita. Mas um dia, conversando com um amigo, né, que ele disse que um dia tinha se apaixonado por uma menina e que ele tinha a impressão de que já tinha visto de outras vezes. Como se fosse de outras vidas, né? Sim. Eu achei, assim, embora eu não seja espírita, eu acho isso poético, sabe? Essa coisa, muito. Se você pudesse voltar em outros corpos, né?
Eu acho isso poético. E eu fiz um poema sobre isso, chamado Soneto de Contemplação. Eu fiz 4, eu vou ler para você o número 1. Soneto de Contemplação número 1, está no livro. Vou mandar para você pelo correio. Eu não sei quantas... eu não sei quantas existências tive. Se outras vezes vivi e retornei. Seria a vida apenas um declive ou é dever constante? Nada sei. Será que um outro corpo eu ocupei e no passado neste plano estive e nessas outras eras te encontrei e este é um antigo amor que sobrevive? Eu nada sei, exceto que me invade um velho aroma de felicidade de infinito embarcado em caravelas. Então espero. As vidas são cumpridas, que te reencontre em infinitas vidas, para te contemplar em todas elas. Que bonito. Que bonito, Pedro. Que beleza. Que beleza. Ah, vai ler mais um aí. O que eu vou ler para você? Bom, o segundo desse, já que você leu o primeiro. O segundo. Feche os olhos, buscando inspiração numa meditação contemplativa. Meu pensamento vai pela amplidão, de um jeito meio zen, quase a deriva. Eu adormeço, e a poesia altiva arranca meu espírito do chão. Voamos juntos, que a quimera é viva. Para um poema, ela jamais diz não. Viajo livre no país do sonho, onde ao te ver, vários umbrais transponho, sentindo a chama de invisíveis brasas. Sou envolvido pela tua luz, e nesse ritual que me seduz, vejo em meus versos se formarem asas. Nossa! Eu estava muito apaixonado quando escrevi isso aqui. Mas isso é muito revolucionário. Há quanto tempo foi um amor não correspondido nesse nível? Parabéns, Pedro. Foi um amor não correspondido. Não conhecia a tua poesia. Que beleza. Que beleza. Bom, você gostou, eu fico feliz. Eu me sinto honrado de você ter gostado. Nossa, eu gostei muito. Eu costumava dizer para o meu cunhado que ele olhasse bem para mim, que essa era a minha última encarnação e que eu não voltaria mais. Eu acho que é muito espírita. Cecília não volta, hein? Se for verdade, ela não volta. E ele que é muito espírita, dizer, você volta sim, você vai ver que você volta. E olha bem pra mim, porque eu não volto mais depois. Já resgatou tudo? Depois de tudo que eu passei, de tudo que eu honrei, eu não preciso voltar mais. Tenho certeza que quem manda nisso vai dizer, não, deixa a Fernanda agora... Sabe, ficar rarefeita, deixa ela assim. Deixa a Fernanda fazer companhia para Cecília. Deixa a Fernanda no colo da Matilde e da Cecília lá com as tias, elas ficarem lá no ninho de gatos, que elas sempre ficaram meio assim, rolando na cama, no lençol, no travesseiro, deixa elas por lá. Mas eu voltaria para ouvir essa tua poesia. Na maravilha. Muito bom. Muito obrigado. Olha, eu vou me despedir de você, vou deixar para você um beijo enorme. Não quer ler a última, não? O último, só porque me deixou curiosa, o último desses 4? Tem tempo. Nossa. Você tem tempo? Tenho, eu estou de férias, né? Tempo... Cadê? Opa! 4. Tá aqui. Soneto de contemplação número 4. Às vezes sinto que por muitas eras tu pairas, perfumando minha vida. Só me pergunto a quantas primaveras eu te contemplo de alma embevecida. A quanto me embriago de quimeras,
de forma doce, quase dolorida. A quantas vidas amontou esperas, sonhando que és a terra prometida? Não sei dizer. Mas esta vida agora, que está voando, célere corcel, não dói somente porque vai embora. Dói mesmo porque o tempo, sem alarde, passou por mim de forma tão cruel que me fez te encontrar quando era tarde. Olha, eu sou uma leitora de poesia e eu gosto de todas as poesias e os românticos são muito necessários porque eles dão essa carnatura na poesia que os concretos arrancaram, não é? Mas foi uma delícia, que beleza ouvi-lo. Obrigado. E que linda escrita, uma noite linda, adorei. Olha, muito obrigado, eu adorei conversar com você. Eu vou me despedir de você, agradecida por essa noite linda que a gente atravessou. Eu estou muito agradecido. Sabe? Muito obrigada, Pedro. Assim, muito estou lindo. comovido, estou aqui meio estado de graça, nem sei se vou conseguir dormir hoje. Assim, embriagado por esse momento feliz. Né? Como disse o John Keats, né? Uma coisa bela é uma alegria para sempre. Para sempre, para sempre. Foi essa que você me entregou hoje. Muito obrigada, muito viu? Muito obrigado por tudo. De repente é que a gente, claro, veja bem, eu não pretendia falar para você que escrevo, não era minha intenção, honestamente. Tanto foi. Assim, era para falar de Cecília só. Mas aí você, de repente, me abriu generosamente essa janela. E eu agradeço. Não se preocupe, não se preocupe. Tudo isso está certo, tudo isso está certo. A gente está certo em fazer isso. A gente está atravessando um instante existe, a nossa vida está completa e a gente não é alegre nem triste, nós somos poetas, é assim mesmo, sabe? Vamos com ela, tá? Eu vou me despedir de você, agradecer você. Eu também. Gratidão. Depois vamos trocar nossos endereços, que eu vou te mandar o livro. Vamos. Tá? Vamos. Eu vou me despedir das pessoas, eu vou te dar um espaço aí para você dizer adeus aos seus amigos aí, por favor. Pode falar. Agradeço a minha prima lá de Pernambuco, fiel, né? Uma pessoa inteligentíssima, sensível, uma flor de pessoa. Minha prima, ela é enfermeira. Seria gostar muito de conhecê-la. Uma pessoa formidável, né? Minha mãe também foi enfermeira. Minha mãe queria ser médica e minha avó não deixou. Minha avó disse a ela, você não vai ser médica porque eu vou sofrer muito de ver você cuidando das pessoas. Todo mundo vai pedir a você socorro, não é justo. E, no entanto, todo mundo pode precisar de você na hora da morte e tal. E as pessoas todas precisaram dela e ela socorreu. A irmã e a minha própria avó, que morreu nos braços dela. Então, eu acho que ser enfermeira é importantíssimo. Muito legal. Muito. Parabéns a eu tenho muito orgulho dela por ela ser enfermeira. Uma profissão nobre, né? Nobilíssima. Tenho muito orgulho dela. E tive alguns alunos também que chegaram a entrar, ex-alunos que entraram aqui, mas depois saíram, né? Quem sabe que vai ficar disponível, alguém queira ver alguma coisa depois, né? Não, agradecer a todo mundo que entrou, né? Nessa noite bonita. Sim. Né? E é isso, falando de Cecília, que nos encanta e vai encantar muitas gerações. E assim, eu me sinto feliz, em parte por ser professor, por poder falar de Cecília para as novas gerações. Quer dizer, eu estou aqui, tenho 45, vou fazer 46, daqui a uns anos, quem vai embora sou eu. Calma. Mas aí as novas gerações... Não, eu digo assim, não tem pressa. Eu quero dizer assim, nós partimos, a poesia dela fica, então nós precisamos de novos leitores. Nós precisamos de crianças e adolescentes que conheçam Cecília, leiam, se apaixonem e... como se faz com a chama da tocha olímpica, que tem que ficar acesa permanentemente.
Então, Sim. que essa chama da poesia de Cecília continue acesa, que as novas gerações deixem a chama acesa e levem para a eternidade. É isso. Claro, claro, para o bem delas mesmas, que é o que a gente Sim. procura. É o que a gente procura dizer aqui, não é? O nosso bem já está realizado. O bacana é a gente conseguir passar essa tocha adiante, não é? Essa mulher incrível. Agradecida, Querida, Pedro. Uma boa noite para você. agradecido também. Gratidão, obrigado por boa tudo. Boa noite para todos. Boa Beijo, noite, Pedro. querida. Beijo para todos. Beijo, Setúbal. Tchau. Obrigada. Tchau, muito obrigado. Tudo de bom para você, Fernanda. Para você também, Pedro. Muito obrigada. Com licença, Pedro. Com licença a todos. Vou salvar nessa live, tá bem? Tchau, querido. Obrigada.